Bora aproveitar que a gente está falando do cenário internacional e chamar para bater um papo comigo aqui o nosso professor Igor Lucena, que é analista internacional e que fazia um tempo já que não tinha visto o Igor por aqui, só acompanho ele na rede social dele lá. Ô Igor, tudo bem? Bom dia, Valtena. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, a gente está vendo, eu tenho 3 temas para abordar com você. Queria aproveitar essa reportagem da Argentina para você fazer uma análise. A Argentina está conseguindo apoio americano, o Milei está passando por problemas internos também, de aceitação, perdeu nas eleições de parlamento lá em Buenos Aires, na província, e parece que eleições daqui a pouco também, outras eleições lá, eleições para Congresso. Como é que você está vendo esse desempenho do Milei e essas questões econômicas, hein? Olha, Valtena, são duas situações bem específicas, tá? Primeiro, o fato dele ter perdido as eleições em Buenos Aires, ele não representa isso uma sinalização de que vai perder nacional. Isso porque houve uma estratégia da oposição de que vários membros do parlamento e políticos que já têm cargos se candidataram. Não significa que eles assumam, mas eles terminam levando votos dentro da operação que houve em Buenos Aires para derrotar Milei. Então é como se a gente fizesse uma comparação no Brasil, que vários deputados federais de São Paulo se candidatassem ao cargo de vereador e deputados estaduais com o objetivo de puxar votos, mas não necessariamente eles vão assumir esse cargo. Então, isso a gente tem que ver com muita parcimônia. O segundo ponto, e eu acho importante dizer, é que, de fato, a Argentina está passando por um momento econômico difícil, que era esperado. Os ajustes de Milei eventualmente chegariam nesse gargalo. A grande diferença é que ele está com apoio incondicional dos Estados Unidos, né? Não só com linhas de swap com o Federal Reserve, mas 4 bilhões de dólares que o FMI vai colocar em instrumentos híbridos. Isso significa que, diferentemente de outros governos, há sim a possibilidade dele passar por essa turbulência e tentar fazer o seu objetivo final, que é o quê? Uma normalização econômica. Mas para essa normalização econômica chegar, a Argentina tem que conseguir exportar uma quantidade de produtos, bens e serviços para ter reservas internacionais adequadas, para que ela não sofra esses ataques que são chamados especulativos. É importante dizer que o Brasil fez isso com o Plano Real quando fez a paridade artificial com o dólar. A gente exportou muito, a gente viu reservas crescerem e depois o que a gente viu foi a desvalorização, mas já com um colchão específico. Não é a mesma situação, porém é uma tentativa. E, obviamente, essa tentativa gera insatisfação. A gente viu essa insatisfação aqui quando teve essa estabilização econômica e infelizmente, né, a gente viu uma quebra de empresas que estavam no Brasil com muita dívida em dólar. Lá, o problema são os recursos das exportações e a quantidade de impostos que são colocados. É muito difícil, Valtena, a gente fazer uma análise agora crítica e direta do que vai acontecer. Mas o apoio dos Estados Unidos é fundamental para que o plano de Milei tenha sobrevivência até as próximas eleições. Pois é, ainda nessa análise, você estava falando, precisa de exportar, precisa de ter um mercado menos protecionista. E a entrada em vigor da lei europeia, que restringe importações ligadas ao desmatamento, que estava prevista para dezembro, pode ser adiada mais uma vez. Ela ia estar em vigor esse ano, foi adiada, agora existe a possibilidade de ser adiada por mais um ano. Mas será que essa medida, Igor, ela abre espaço para destravar o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul? Como é que você vê? Olha, eu acho que isso está muito bem consolidado. Acho que os europeus já entenderam que mesmo o acordo firmado com os Estados Unidos vão vir outras tarifas, né? O presidente Trump anunciou até novas tarifas agora, principalmente para produtos, remédios, móveis. E isso impacta muito países da União Europeia, do norte europeu, países que são grandes produtores de alta tecnologia médica. E então eles entendem que não podem deixar o acordo Mercosul e União Europeia parar ou morrer. Eu acho que o acordo vai andar, né? Ele teve a luz verde aí do Conselho Europeu. Agora a gente esperar essa votação no Parlamento. Os sinais que são dados são muito claros de que as mudanças que foram feitas
sobre produtos de origem controlada e fiscalização rigorosa foram suficientemente feitas e colocadas para agradar França e Itália, e eu acredito que até o final do ano é possível. Eu não vejo elementos tão grandes, mesmo essa questão do desmatamento, que posponha o acordo para depois do ano que vem. Eu acho que essa pode ser uma vitória europeia e brasileira até dezembro deste ano, né? E se entrar ainda este ano aprovado no parlamento deste ano europeu, rapidamente seria aprovado nos parlamentos do Mercosul. Então, eu acho que esse ainda é o ponto significativo. A gente vem conversando, né, Valtino, sobre isso há bastante tempo, mas eu acho que a gente está, entre aspas, com a taça na mão, né, assim, muito próximo disso se tornar realidade. E eu vejo que essas sinalizações do presidente Trump de colocar mais tarifas só faz com que o acordo ande mais rápido, porque os impactos dessas tarifas não se resolveram com o acordo com os europeus. Outras coisas vão destravar. Então, acho que para eles ainda também é tão importante quanto para nós. Então, já que você tocou nessa questão, a semana começa com essa expectativa da reunião entre o Lula e o Trump. O Alckmin disse hoje de manhã a uma rádio que ainda não tem nada definido. Eu ouvi e li nesse final de semana várias análises de como que essa conversa se daria. Então, se daria por vídeo, se daria por telefone, se daria fora do Brasil, o Lula poderia ir pessoalmente. Enfim, será que rola mesmo essa química esta semana? Essa, vamos dizer assim, como é que a gente fala na química mesmo? Quando você mistura esses elementos, você faz um composto, né? Como é que é isso na química? Eu não sou muito bom de química, não, mas eu sei que quando se misturam elementos, você tem uma reação. Essa reação química, ela pode ser de elementos que se dão, de elementos que não se dão aí na mistura. Qual é a sua visão, hein? Valteno, a situação do presidente Donald Trump, ele é muito imprevisível, né? Ele faz política muito com o fígado, mas a gente já pode fazer algum tipo de análise baseada no passado, né? Então, o que a gente vê? Conversas online, que seria um primeiro ponto que o Itamaraty colocou, não vejo como positivo, não vejo como relações online entre os dois presidentes vão trazer nada de benefício para o Brasil. Porém, é importante dizer que quando a gente olha a última declaração do secretário de Comércio americano e fala sobre o Brasil ter que ser consertado, ter problemas, na minha visão isso é muito claro. O Brasil é um país extremamente fechado, somos a 10ª economia mundial, 11ª, mas não representamos nem mesmo 3% do comércio internacional. Os Estados Unidos reclamam que produtos de alta tecnologia, computadores, celulares que eles produzem, não conseguem chegar aqui competitivamente, a gente sabe disso. Os produtos, mesmo com a taxa de câmbio, chegam pelo dobro do preço quando vai para o consumidor final, o que não tem lógica nenhuma. Então, mostra complexidade tributária e de importação. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm interesses em fazer aquelas explorações de terras raras. Então, o que ele está dizendo? Que quando tiver uma conversa entre o presidente Lula e o presidente Trump, o Brasil tem que levar um conjunto de ações. Ou seja, o que a gente vai fazer para diminuir os impostos? O que nós vamos fazer para abrir nosso mercado para as empresas americanas? O que nós vamos fazer para que as terras raras possam ser exploradas em conjunto com empresas americanas? E lembrando, acordos com os Estados Unidos depois das tarifas não são tão bilaterais que os dois saem ganhando. O que a gente está vendo basicamente é que os Estados Unidos está sim tendo vantagens em todos os acordos e os países estão aceitando porque querem rapidamente diminuir as tarifas e ter acesso ao mercado americano. Então, acho que é esse o recado que vai acontecer. Se isso vai acontecer na Casa Branca, em Mar-a-Lago, na Flórida, na reunião da FAO, que vai ter ainda agora, nas próximas semanas, em Roma, ou no Sudeste Asiático, no encontro da ASEAN, que é o encontro de países do Sudeste Asiático, onde os dois presidentes vão estar, a gente ainda não sabe. Porém, é necessário que ele ocorra e o Brasil leve esse menu de opções para conversar com o presidente Donald Trump. O que você está dizendo é que você acha improvável que aconteça esta semana? Muito difícil, acho difícil. Essa semana acho que não vai acontecer. Teria que já estar programado hoje para uma segunda-feira para que isso ocorresse de alguma maneira. Se acontecer essa semana, vai acontecer online, e online eu não acredito que nada
nada sai do papel e nada além de diplomacia básica e tradicional ocorra. Pois é, Igor, obrigado pela sua participação aqui na nossa análise internacional. Você sempre bem-vindo e uma boa semana, tá? Muito obrigado, Valtênio, e uma boa semana a todos.